pessoal, mais uma vez eu agradeço a audiência de vocês. Estamos aqui no Papo com o CEO, episódio número 6, e dessa vez nós vamos ter a honra de receber Gabriela Mello. Oi, Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e fazer parte desse programa. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite. Gabi, agradecemos aí. Inclusive, você é a primeira mulher a falar aqui no programa, e agora vai vir, se Deus quiser, outras e outras e outras aí para contribuir um pouco aqui para todo mundo que está nos assistindo, tá? Hoje foi publicado na revista Veja Online, Gabi, um comentário muito interessante que você forneceu para a redação, que aqui no Brasil já está dando muito o que falar, que é um pouco um overview da atual situação da pandemia aí na Flórida. A Flórida é considerada, o epicentro da pandemia no momento, tem uma preocupação muito grande, os casos têm subido numa velocidade muito alta. A gente tem hoje, acho que em torno de 328 mil casos registrados na Flórida, sendo só em Miami 78 mil casos e diariamente 10 mil, 11 mil casos. Então, assim, tem uma preocupação muito grande em relação à Flórida. Realmente, depois que liberaram, o comércio, abriram as praias, a gente viu um aumento muito grande nos casos. E a gente vê esses casos se aproximando muito, assim, pessoas conhecidas, pessoas do nosso círculo. Então, assim, a gente tem tomado bastante precaução aqui, saindo só para o essencial. Em Miami, principalmente, a situação é bem delicada, então eles estão aplicando multas às pessoas que saem na rua sem máscaras. E a Veja me contactou para saber um pouco sobre isso e sobre a situação dos brasileiros, que estão aqui, e essa questão dos brasileiros que querem vir, e no momento tem tantas restrições, inclusive de poder voar para cá. Então foi um pouco isso que a gente falou. A Flórida realmente vive um momento bem complicado em relação à pandemia. E principalmente em Miami. Miami a situação é bem complicada. E a gente percebe os casos chegando muito próximos, Antes o que era uma coisa distante, a gente só ouvia falar, agora nós temos conhecidos, pessoas próximas que já testaram positivo. Então a gente está tomando muita cautela, e em Miami principalmente, quem não pode sair na rua sem máscara, eles estão aplicando multas. E então eles me contactaram para saber um pouco da clientela brasileira também, do pessoal que está morando aqui e como é que está o mercado. Então foi mais ou menos isso que eu comentei com eles na entrevista. Muito obrigado, Gabi, pelos seus comentários. A gente agora queria saber um pouco da sua trajetória, Como foi esse seu processo de estar aqui em São Paulo e tomar essa decisão tão difícil, de deixar o seu país para construir uma carreira do zero aí talvez no país mais competitivo que tem no mundo e se tornar um sucesso aí na América. Então, Rodrigo, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Franca, interior de São Paulo. Eu me formei em São Paulo na FAAP. E assim que eu me formei, eu vim para os Estados Unidos, mas eu vim com a ideia de ficar uns 3 meses, fazer um curso de inglês. E esses 3 meses, hoje, viraram 15 anos. Eu sempre falo que ninguém vence sozinho. Eu acho que eu cheguei aqui onde eu estou porque eu encontrei pessoas muito boas, generosas no meu caminho, que me ajudaram que essa caminhada fosse um pouco mais fácil, Então, no meu primeiro ano aqui, eu já consegui um trabalho em uma title company, que é a espécie de um cartório do Brasil, que faz a parte de documentação, de compra e venda de imóveis. Então, no meu primeiro ano, eu já comecei nesse ramo que eu estou, não como corretora, mas na parte de documentação. E comecei a gostar muito do estilo de vida da Flórida, praia, que é uma coisa que eu gosto muito, a segurança
e fazer amizades e fui construindo minha vida aqui e, assim, muito certa de que eu ficaria aqui, assim, eu tive muita certeza que eu ia batalhar para, de alguma forma, conseguir ficar. E aí foi com extensão de visto no começo, visto de trabalho, até conseguir regularizar minha questão de imigração, né, que isso também sempre foi uma prioridade, eu queria ter certeza que eu ficaria de forma legal, assim, não queria ter problema nenhum. E estou aqui há 15 anos, fiquei em Title Company durante 7 anos, mais ou menos. Em 2008, na época da crise do mercado imobiliário, eu saí um pouco, me reinventei. Eu sempre falo isso, que eu acho assim, que é uma grande qualidade, né? Nós brasileiros, a gente se reinventa. Então eu perdi o trabalho, eu fui trabalhar num ramo totalmente diferente, que era um restaurante de uma grande amiga minha, fiquei com ela 4 anos, mas assim, sempre com vontade de voltar para o mercado imobiliário, e já comecei a estudar de novo para pegar minha licença, e voltei há 6 anos como corretora, e com a certeza de que é realmente o que eu gosto de fazer. Eu sempre falo que eu sou muito grata, assim, em poder todos os dias acordar e trabalhar com uma coisa que eu gosto. Para mim não é sacrifício nenhum. Eu tenho paixão mesmo pelo que eu faço, eu me dedico e tenho contato com pessoas, que é algo que eu gosto muito, então eu falo assim, não tem como reclamar, né? Então é mais ou menos isso, minha trajetória foi essa. Hoje eu tenho 15 anos de América, vou para o Brasil todo ano, tenho família ainda no Brasil, mas realmente criei minhas raízes aqui. Gabi, a nossa audiência aqui, que é formada por pessoas que estão no nível C-Level ou pessoas que transitam no mundo C-Level, né? Sempre me perguntaram sobre indicações de profissionais sérios para se fazer esse tipo de investimento aí nos Estados Unidos, né? Há um magnetismo natural do brasileiro com a Flórida, já de muitos anos, né? Com essa atração que tem aí na Flórida para a aquisição de imóveis. Então a gente queria saber o seguinte, de forma geral, quais são as principais diferenças entre adquirir um imóvel no Brasil e adquirir um imóvel aí nos Estados Unidos? Olha, Rodrigo, eu acho que a principal diferença é a questão de especulação de mercado, sabe? O mercado na Flórida é um mercado bem transparente. Nós, corretores, a gente tem acesso a um sistema único de busca de imóveis, que é chamado MLS. Então, todos os corretores têm acesso a esses imóveis que estão disponíveis no mercado. E a precificação, ela é muito, muito correta, porque é feito, quando você compra um imóvel financiado, é feita uma avaliação pelo banco. Então, não adianta você querer precificar um imóvel muito mais alto do que o valor real de mercado, porque o banco não vai aprovar o financiamento. Então, antes de colocar qualquer propriedade à venda, a gente faz esse estudo, nós temos as ferramentas, assim, bem disponíveis aqui, e geralmente os imóveis são precificados bem próximo do valor exato de mercado. Não, eu brinco que não tem muita barganha, assim. E isso é um processo que eu faço até educativo com alguns clientes que vêm do Brasil, que já estão mais acostumados ao mercado brasileiro, que tem muita negociação, né, vai, volta, negocia. E eu gosto de colocar desde o começo que aqui não tem tanta especulação, que é um mercado bem mais transparente nesse sentido. E a outra coisa, eu acho que é mais rápido também, o processo entre você, se você for comprar uma casa à vista, você consegue às vezes fechar o processo em 20 dias, 15 dias, e uma compra financiada 45 dias a 60 dias. Então, é um processo mais rápido também do que eu escuto falar, né, de outros corretores, do que acontece no Brasil. Eu acho que basicamente seriam essas as grandes diferenças. Para as pessoas que estão aqui no Brasil, como que a pessoa dá o primeiro passo aí, Gabi, para entrar em contato com você? Como é que é o processo para as pessoas que estão nos assistindo?
Olha, geralmente o primeiro contato comigo é sempre através de WhatsApp ou rede social, que eu falo com os clientes, e eu sou, assim, muito acessível. Eu respondo rápido, todo mundo que me procura em rede social, WhatsApp, respondo rápido. E eu tenho uma equipe que me ajuda nessa questão de assessoria. Eu falo que eu não faço só... A venda do imóvel, ela é consequência. Primeiro eu crio um relacionamento com os clientes e a venda, ela, se tiver que acontecer, ela vai acontecer. E se não acontecer, eu vou ficar amiga do cliente. Geralmente é o que acontece comigo. Então eu tenho uma equipe comigo, eu tenho as minhas 2 irmãs que me ajudam. Uma faz esse primeiro contato no sentido de filtrar o que os clientes estão procurando. Então, a faixa de preço, o estilo de casa, região, se vai financiar, se vai comprar à vista. E eu tenho uma outra irmã que me ajuda um pouco mais na questão do marketing, as redes sociais e tal. E junto com isso, eu tenho 2 sócias, uma brasileira e uma americana, então a gente trabalha junto nesse primeiro contato com o cliente. E nós temos pessoas que a gente indica, os especialistas, cada um na sua área. Eu faço esse primeiro contato, eu tento entender a história, o que a pessoa quer, e depois eu direciono para os profissionais qualificados. Então, se a pessoa precisa de um advogado de imigração, eu indico, um contador. Se a pessoa for financiar, eu tenho uma pessoa que faz financiamento, que eu confio muito, que eu indico. Então, assim, essa assessoria que a gente tem ligada, que eu acho também muito importante, porque a pessoa vai estar comprando um imóvel num país que não é o dela, a língua que não é a dela. Então, assim, eu acho muito importante esse passo a passo. E como eu tenho esse background de title company, que eu entendo a parte de contrato, do processo inteiro em si, eu gosto de explicar bastante, assim, desde o início, para que não tenha surpresas durante o processo. Volto naquela questão de ser bem transparente mesmo. A pessoa que trabalha comigo, ela ali no começo, ela vai saber direitinho como funciona o processo. E eu acho que é isso, se rodear de pessoas capacitadas. Eu não tenho como ter conhecimento de tudo, assim, eu tenho uma ideia geral do processo todo, mas tem as pessoas que estudaram só para aquele tipo de serviço que eu confio, que eu já usei algumas vezes. Então, assim, é isso que eu acho importante, ter a equipe trabalhando juntas para melhor atender o cliente. Alguns clientes devem falar inglês, né, fluente, mas na hora de assinar um contrato de um procedimento, de um investimento tão relevante, né, para quem consegue fazer, talvez a realização até de um sonho, faz a diferença você ser atendido por uma pessoa que fala em português, que é do seu país, que vai explicar algumas coisas que talvez o americano não tenha a cultura de explicar. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Assim, Rodrigo, a gente vê como isso é muito forte, assim, a região de Aventura, Sunny Isle principalmente, tem uma concentração muito grande de russos. E eu já trabalhei com muitos clientes do outro lado russo, e os corretores sempre são russos. E você vê os chineses com os corretores chineses, e a gente sente muito isso, porque como você falou, muitos brasileiros falam inglês. Às vezes o idioma não é a principal barreira, mas quando você fala em comprar um imóvel, que é um bem, né, tão grande, não é como comprar uma bolsa, um sapato, você tem segurança quando é alguém que fala a sua língua e entende a sua cultura. Eu acho que a compra do imóvel é muito emocional também, e a gente sabe como... a gente vê essa diferença, eu que trabalho muito com brasileiro e americano, essa diferença cultural. Então, eu acho que sim, a gente consegue passar mais segurança por falar o idioma e, mais uma vez, como eu te falei, de explicar realmente o processo, explicar o passo a passo do processo. Olha, tá, você primeiro vai ver a casa, depois assina o contrato, tem a inspeção. É um passo a passo, assim...
gigantes, são às vezes detalhes que a pessoa não sabe, que não é do mesmo jeito no Brasil. Então isso eu acho muito importante deixar assim muito claro. Geralmente eu pego as principais cláusulas do contrato e eu coloco tudo para o cliente em português, explicando os principais pontos, para não ter nenhuma surpresa, assim. Eu acho que é passar realmente essa segurança, né? Agora nós vamos ver 2 imóveis que a Gabi selecionou para a nossa redação e depois a Gabi vai fazer comentários gerais sobre os estilos das casas que a gente pode adquirir aí na região da Flórida. Aqui a parte externa, a piscina, ventando bastante hoje aqui. Ali tem um summer kitchen e é isso. Bom, vou mostrar a casa. Essa é a casa de boca. Aqui é a entrada da casa. Aqui do lado esquerdo tem a sala de cinema que ele falou. Aqui tem os cartazes dos filmes, eles sobem e descem. E aí dá pra ver a janela. Ele vai mostrar ali. Ó, agora tá descendo. E aqui a porta. I wanna show them later. Aqui, ó, quando fecha a porta da sala, você nem percebe que tem uma sala de cinema. É só quando abre que dá pra ver. Então vamos lá, vou aqui pro lado direito primeiro. Aqui uma sala de jantar. Essa casa, como ele falou, já tá decorada, né? Aqui tem o bar. Aqui do lado esquerdo, a sala de vinho, wine, que ele falou. Aqui uma sala de TV e aqui a cozinha. A cozinha ela já vem com os equipamentos, é tudo de primeira qualidade, miele, o fogão a gás. Aqui tem a cafeteira. Aí aqui voltando aqui, ó, então aqui no bar tem um lavabo. Aqui tem a lavanderia, com bastante armários, que é a lavanderia do andar de baixo. Aqui uma despensa para guardar as comidas, as coisas. E aqui tem um quarto, que seria, no caso, o quarto da ajudante, né? O maid room, que eles falam. E aqui, essa porta dá para a garagem, para uma das garagens da casa. Aí a suíte. Aqui a suíte. Tem um closet. Aqui tem um outro closet bem grande. E aqui tem o banheiro. E aí o que ele tinha comentado dos banheiros separados. Então aqui tem um, aí aqui tem o chuveiro e ali tem o outro banheiro e as pias também são separadas. Bom, vamos lá, vamos fazer um tour virtual. Já mostrei essa casa, mas estou aqui de novo. Vou mandar para um cliente que me pediu. Vim de luva, tomando as precauções necessárias. Não tem ninguém na casa. Vamos lá. Aqui o primeiro andar, a sala. Essa casa
Fica em Fort Lauderdale, na região do Victoria Park. Ela tem 3 andares, ali é o elevador e aquela porta dá para garagem. Aqui tem a suíte master, são 3 suítes e um lavabo nessa casa. E os 3 quartos são bem amplos. Esse é usado como suíte principal. Então, no segundo andar tem a suíte, que eu acabei de mostrar, e esse segundo quarto. Foi toda decorada por profissional. É linda essa casa. Aqui eu continuo no segundo andar, onde tem a suíte, que eu acabei de mostrar, e esse é o segundo quarto. Também é uma suíte. A casa foi totalmente decorada por um profissional. E aqui o terceiro quarto, que fica no terceiro andar da casa. Ali o closet também. E aqui também tem um banheiro. E também aqui no terceiro andar tem um escritório e uma sala de TV. E aí, gente, gostaram? Deixem aí seus comentários, dúvidas. Gabi, então realmente a gente vê que são casas de grandes qualidades, com excelente acabamento e uma região muito boa aí, não é? Essas 2 casas são casas bem boas. A primeira que a gente mostrou em Boca Raton. Boca é uma região, como eu falei no início do vídeo, um pouco norte de Miami, né, sentido Palm Beach. E é uma região muito boa, porque é onde tem excelentes escolas públicas aqui na Flórida. Então é uma região muito buscada por famílias, porque aqui a maioria das crianças vão para a escola pública. E as de Boca, elas têm elas estão muito bem ranqueadas como melhores escolas públicas. Essa primeira é num condomínio fechado, ela fica na água, é uma casa de 2019, recém-construída, nunca foi morada, é uma construtora muito boa de Coral Gables, eles compraram o terreno e construíram a casa. E a segunda casa, ela não fica em condomínio, ela fica na rua, mas em uma região muito nobre de Fort Lauderdale, que é entre Miami e Boca Raton, ficaria aí no meio. E é uma casa de 2018, uma casa de 3 andares, com elevador e muito bem decorada. O pessoal que está vendendo também foram os primeiros donos da casa. Ela foi decorada por profissionais e uma região muito boa, você consegue andar para a praia e consegue andar para a região da Las Olas, que é uma região muito boa para restaurantes nessa região de Fort Lauderdale. Então, são realmente excelentes imóveis. E aí agora a gente tem feito muito tour virtual por causa da pandemia. Então, tem feito muito vídeo para cliente, é uma coisa assim... Eu já fazia, às vezes, FaceTime, mas agora é muito mais. Tenho feito muito desses tours aí para mostrar os imóveis aqui. Então, quem quiser lhe procurar para iniciar um processo de aquisição aí em Miami ou na região da Flórida, vai poder ter acesso aí de forma virtual já à casa, todos esses detalhes e até hoje a tecnologia, a gente vê até a rua, né, lá no Google Street View, né? Então a tecnologia hoje, você vê a rua, vê o bairro, vê tudo que você quiser e agora vê dentro do imóvel também, né? Gabi, uma curiosidade, aqui no Brasil a taxa de juros atual para financiamento imobiliário está aproximadamente entre 7% a 10%, né? Variando dependendo do banco. Aí nos Estados Unidos, qual é a média aí de taxa bancária, né, de juros para um brasileiro, porventura, que não seja residente aí na região da Flórida? Olha, Rodrigo, a taxa de juros, ela depende, às vezes, de alguns fatores. Se é uma casa que a pessoa vai comprar para morar, se é uma casa de investimento, depende um pouco do valor que vai ser dado de entrada, mas em torno de 5,5% a uns 7,5% ao ano, o estrangeiro, o brasileiro, consegue comprar um imóvel aqui. Mais ou menos nessa faixa, mas como eu falei, não é nada
varia, entendeu? Tem outros fatores que afetam a taxa de juros, mas hoje seria por aí. E para o residente, né, eu sei que você perguntou do brasileiro, mas só por curiosidade, o americano, ele compra hoje com uma taxa aí em torno de 3% ao ano. É um juros bem baixo, inclusive está bem baixo agora. E para o brasileiro que é residente aí nos Estados Unidos, tem o seu green card, o seu visto aí em dia, ele também entra nessa mesma condição de 3%? Se ele for residente aqui nos Estados Unidos, ele compra como residente, declarando renda, tudo aqui nos Estados Unidos. Agora, se tiver só com visto, né, visto de turista, de estudante, aí ele já entra na categoria como estrangeiro. Ele é qualificado como estrangeiro e a comprovação de renda dele é toda feita no Brasil. Mas se ele for como residente, sim, ele consegue pegar essa taxa de juros. Aí também, para o mercado residente, a gente tem outras coisas que interferem, como o crédito da pessoa, tem que comprovar a renda. Como eu falo, não é estático, né? Varia muito de caso a caso. No mercado doméstico, o crédito é algo que faz muita diferença, que é para quem tem social, né, vai construindo crédito, que para o banco ver se é um bom pagador. Isso interfere muito. Em termos de documentação, o que é preciso para um não residente ou um residente para iniciar um processo de aquisição de um imóvel aí nos Estados Unidos? Geralmente para o brasileiro, né, não residente, os bancos, para iniciar o processo, eles pedem cópia de visto e passaporte válido e comprovante de renda, que geralmente é extrato bancário. E aí o banco geralmente pede que eles preencham um formulário com algumas informações em relação à renda, a bens que essa pessoa tenha. Tem todo um formulário que tem que ser preenchido para fazer o que a gente chama de pré-qualificação. É feita uma pré-qualificação para ver até que valor essa pessoa pode adquirir um imóvel. E para o residente é mais ou menos assim, é um formulário também um pouco diferente, mas é comprovação de renda. Os bancos puxam esse histórico de crédito que eu comentei antes, porque não depende também só da pessoa ter muito dinheiro no banco, eles sempre querem saber também o que ela deve, né? Então é feito um cálculo baseado nisso. Então basicamente é isso, é um processo assim bem complexo, é por isso que eu brinquei no começo, eu tenho a ideia, né? Essa ideia, eu estudo, eu leio. Mas a partir do momento que a pessoa me contacta para falar sobre financiamento, eu já indico ela para alguém que seja o expert na área, que vai fazer toda essa pré-qualificação. Em termos de valores, de forma absoluta, né? Qual é a gente está falando essas duas belíssimas casas aí que você nos apresentou. Qual é o ticket médio para adquirir um imóvel dessa magnitude aí nos Estados Unidos? Essas casas que a gente mostrou hoje, elas são casas de alto padrão, né? São regiões muito boas e são casas muito novas, né? Recém-construídas. Essas duas casas entre 1,5 milhão e 2 milhões e meio de dólares, né? Como eu falei, são casas de um padrão assim um pouco mais alto. A gente trabalha com diferentes valores de imóveis e são casas grandes, né? Uma tem 3 suítes, elevador, a outra tem 5 suítes, na água, que também encarece um pouco. Então, assim, eu falo que a gente tem para todos os gostos, mas essas duas especificamente são casas de alto padrão, então seria isso aí, entre 1,5 e 2,5. Belíssimos imóveis aí, então quem quiser acessar a Gabi para adquirir esse ou outros imóveis, no final do vídeo nós vamos deixar os contatos das redes sociais, o e-mail da Gabi e da sua equipe para quem quiser entrar em contato aí com a Gabi, tá? Um outro assunto, passando agora para outro assunto, Gabi. Eu assisti uma live aqui no Brasil, né, do Ricardo Amorim, onde se tocou nessa questão
do imóvel, né? Do investimento desse momento em imóvel, né? E lá foi externada, né, a possibilidade naquele debate de que a tendência era que houvesse um decréscimo de preço nos imóveis empresariais, né? Aqui no Brasil se tinha uma cultura de que o executivo, por exemplo, que está nos escutando, pegar o seu dinheiro e investir em algumas salas comerciais. Então, eu particularmente tenho vários amigos que trabalharam ou trabalharam ou são amigos dessa jornada de tantos anos de trabalho que tem esses investimentos de salas comerciais. E o estudo que se fala aqui no Brasil é que as empresas estão devolvendo imóvel comercial, né? E o Ricardo Amorim falou que existe uma tendência de um aumento agora, um aquecimento ainda maior na aquisição e no investimento no imóvel residencial por causa esse momento aí de você precisar ter um home office, né? Até as empresas terem esse movimento de desmobilizar escritório e o mundo inteiro hoje trabalhando em home office. Então a gente queria saber, aí na Flórida, você está aí nessa temperatura, né? Se esse fenômeno aí também está sendo comentado aí nos Estados Unidos. Sim, Rodrigo, a gente é interessante porque no começo da pandemia muita gente acreditou que os preços dos imóveis aqui poderiam despencar, que muita gente até veio a falar em ter uma crise como teve em 2008. Mas, diferentemente disso, a gente está num momento que nós temos bem pouco inventário e uma demanda muito grande. E justamente por isso, a gente vê assim, que as pessoas viram a importância de ter uma casa boa, porque nós estamos passando muito tempo em casa. Então, a gente tem visto muito isso, as pessoas que estão trabalhando de casa, procurando um lugar maior, porque estão com crianças, às vezes o marido precisa de um espaço, a mulher precisa de um espaço, então quem estava em apartamento ou numa casa menor, querendo ir para um lugar maior, e às vezes até se desfazer do escritório, porque viu que não tem mais a necessidade de ter um escritório, que pode ser feito tudo de casa. E a gente tem um grande número de pessoas do norte vindo para cá. Muita gente de Nova York, Canadá, que já tinham imóveis aqui. Eles costumam fugir do frio desses lugares, então eles têm um imóvel de férias na Flórida, mas a gente tem visto muitos deles agora querendo ter um imóvel aqui como primeira residência. Então, temos visto isso, sim, os preços não caíram, pelo contrário, principalmente no mercado doméstico. Os imóveis que entram no mercado num preço justo, eles estão sendo vendidos muito rápidos, porque não tem muita oferta. Então, sim, faz bastante sentido isso. A gente tem visto como mudou, né, essa questão de escritório, de você pegar o carro e ir para o escritório e de repente ver que você pode fazer tudo de casa. Eu tenho, assim, clientes e muitos amigos que têm me falado, assim, que viram que não tem a necessidade mais de ter um escritório físico. Então, eu acho que é uma tendência, é uma coisa que todo mundo, assim, muita gente já está começando a pensar, né? Uma onda diferente que está vindo aí. Há outros atrativos aí na Flórida. Eu vi um estudo que a Flórida é o segundo região dos Estados Unidos em termos de imposto mais barato para a pessoa física. Primeiro é o Texas, depois é a região da Flórida. E o presidente Trump, ele mudou a residência fiscal dele aí para a Flórida. Então, isso deve estar tendo vários outros investimentos em cima desses movimentos aí, né? Isso acontece muito. Esse pessoal do norte que vem muito para cá, que a gente chama de snowbirds, além do clima favorável da Flórida, praia e tudo, é muita questão de imposto. O imposto aqui é bem mais baixo do que Nova York. Em Nova York eles pagam uma taxa extra, né, que não tem aqui na Flórida. Então, muita gente, para fugir dessa questão de imposto, eles mudam para cá e declaram como principal residência fiscal. Então,
É o que a gente fala, a Flórida tem vários atrativos, né? Ainda é um mercado muito procurado, porque é bonito, é seguro, tem praias, é alegre, né? Tem gente do mundo inteiro, tem essa questão de imposto. Então, mesmo no que podia ser uma crise, que muita gente via, né, que poderiam despencar os preços e tal, a gente ainda vê muita procura, muita procura. O mercado estrangeiro agora, claro, um pouco complicado, porque as pessoas não podem entrar aqui, mas é impressionante que eu tenho muitos clientes no Brasil que eu não perdi o contato. Eles falam, estou só esperando liberar e eu estou indo. Então, assim, a gente está sempre em contato e eu vejo que, de repente, numa crise dessa, eles têm mais vontade ainda de se mudar para cá. Então, eu mantenho esse contato, a gente vai monitorando o mercado e tudo. Enquanto isso, eu tenho trabalhado muito no mercado doméstico, mas a gente vê uma grande vontade mesmo assim, de brasileiros querendo mudar para cá e outros querendo investir, né? Ter um investimento em dólar, uma moeda mais forte, mais segura. Afinal, o nosso Brasil é bem instável, né? Sem dúvida. Nesse momento, como todos aí nos assistem, estamos num momento de recomeço no Brasil, né? Vou mudar agora o assunto para falar de redes sociais, né? Você é muito ativa nas redes sociais, tem mais de 15.600 seguidores aí, e todo dia você posta vários imóveis, posta coisas sociais aí da região da Flórida, que é muito interessante, né? Lugares bonitos, fotos, diversas fotos de vários locais. Então, a gente queria saber aqui como você arquiteta aí tudo isso, enfim, qual aí a dica que você dá aí para quem está nos assistindo aí também, como você faz essa maestria aí de conseguir atender 15 mil pessoas lá e tá movimentando o seu Instagram e as suas redes sociais. Eu comecei com as redes sociais como brincadeira, assim, não foi, no começo eu acho que eu não tinha noção da dimensão e do alcance das redes sociais, e claro, a gente tem visto como tem crescido cada vez mais, né? E eu comecei, postava uma coisa ou outra, aí os clientes começaram a me chamar, e um dia um cliente me chamou, eu fiz um vídeo de uma casa e ele comprou. E eu fiquei até assim, eu falei, será que essa pessoa é real, né? Vem aquela desconfiança e tal. Mas aí eu comecei a ver que realmente tinha muito potencial. Era uma forma de estar alcançando muita gente através das redes sociais. Só que a gente sabe, muita gente faz, tem muita... É difícil acompanhar o tanto de informação que a gente tem hoje disponível nas redes sociais. Então, eu tenho uma irmã que é formada em marketing e ela fez um curso sobre redes sociais e essa está na Califórnia e tem uma outra irmã no Brasil também que é muito ligada e tal. Aí eu reuni com as duas, falei, olha, vocês precisam me ajudar com as redes sociais, porque eu sinto que eu estou crescendo, mas eu quero promover conteúdo. Eu não quero ser mais uma postando uma fotinha aqui, outra fotinha ali, selfie. Não, eu quero que a pessoa olhe e fale, nossa, crie aquele sonho, né? De vivenciar um pouco da vida aqui, entender como é a vida aqui. E, claro, da questão que é o que eu faço, que são os imóveis. Poder mostrar o dia a dia, os imóveis. E as duas me ajudam muito. Então, elas meio que fazem a minha programação, assim, de postagens. Eu, claro, sempre mando conteúdo, mas elas montam, me ajudam um pouco. Mas as postagens, as respostas, eu faço tudo. E eu dedico tempo a isso. Não tem uma pessoa que me manda mensagem no Instagram que eu não respondo. Eu acho, assim, muito importante a comunicação, a rapidez na comunicação. Então, basicamente isso. Eu tento realmente trazer um conteúdo que seja útil, não ser mais uma conta de Instagram. Eu não ligo muito assim para número de seguidores, foi uma coisa natural que cresceu, algumas pessoas que repostaram coisas que eu postei, mas eu nem fico olhando assim de curtidas e tal, mas eu
se eu tiver mensagem, comentário, eu sempre faço questão de responder tudo. É quase um estádio de futebol, olhando lá. A gente coloca isso materializando, né? 15 mil pessoas é surreal, né? Muita gente atinge muita lá, gente. dando like, comentando. Eu vejo que as pessoas, há um engajamento muito forte na tua rede social, das coisas lá incríveis que são postadas, né? A gente vai colocar o endereço aqui das redes sociais também de Gabi, para você também poder desfrutar um pouco aí da região da Flórida, tá? Agora a gente vai fazer uma coisa especial que a gente faz em cada programa aqui para você, é que se a gente pudesse, nesse momento aí de tanta, acho que transformação e oportunidades para cada um que está vivendo esse momento aqui, né, de pandemia mundial, todo mundo está se transformando, tanto as empresas quanto as pessoas físicas também, né? Então, se você pudesse, com os olhos do coração, fechar lá os olhos e fazer um pedido, e quando você abrisse esse pedido já tivesse realizado, o que é que você pediria aí? Olha, eu vou ser bem sincera com você. Se eu fechar os olhos, eu sinto que eu tenho muito mais a agradecer do que pedir. Eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita gratidão por tudo. Eu já tive assim, já passei situações complicadas na vida, como todo mundo, mas eu acordo todos os dias e eu sinto muita gratidão. Agora, se eu pudesse pedir uma coisa, principalmente pelo momento que a gente está vivendo e tal, eu acho que seria saúde, porque o resto, eu penso que a gente corre atrás, a gente conquista, mas saúde física e saúde mental, se a gente não tiver, eu acho que nada funciona, né? Então, tendo saúde, o resto é o que eu falei, eu só sinto gratidão. Gabi, considerações finais, queria que você deixasse uma mensagem agora para quem está nos ouvindo. Fale o que você achar oportuno para a gente fazer o nosso encerramento aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando para vocês. O Rodrigo é um dos que me acompanha nas redes há muito tempo, tenho um carinho muito especial por você. E eu queria dizer que eu estou aqui, como eu falei, eu faço uma coisa que eu amo, então eu me dedico muito, eu estudo e eu gosto muito dessa conexão com as pessoas. Eu falei no início da entrevista e repito, eu acho que a venda do imóvel, para mim, ela é consequência de várias outras coisas. Então, o que vocês precisarem, tiverem dúvidas em relação aos Estados Unidos, ao mercado americano, nem que for só para tirar dúvida, não tiver intenção de comprar imóvel, eu realmente, assim, eu estou disponível, o que eu puder ajudar, eu me coloco à disposição. Eu sei que as pessoas têm muitas curiosidades, às vezes elas têm um pouco de receio de perguntar, achando que é uma coisa boba, tal, mas não tem nada bobo. Eu acho assim, é importante conhecer a pessoa, principalmente quem tem esse sonho de morar aqui, você entender o que é morar aqui, entender todo o processo. Então, assim, eu me coloco à disposição, eu tenho, como eu falei, uma equipe junta comigo que é muito competente em diferentes áreas, e a nossa intenção é essa, é muito mais criar um vínculo com as pessoas e realizar um sonho do que só pensar em concretizar uma venda de imóvel. Eu acho que a venda do imóvel é muito pouco perto do que a gente pode construir. Eu acho que seria basicamente isso, e agradeço vocês pela audiência e o Rodrigo pelo convite mais uma vez. Gabi, muito obrigado pela a sua disponibilidade aqui ao nosso chamado, né? E foi um prazer conversar com você. Espero que tenha outras vezes que a gente possa bater esse papo aí. Espero que vocês que tenham assistido aí, vocês tenham absorvido aí tudo que a Gabi falou, e nós vamos deixar aí os comentários aí no vídeo, os contatos da Gabi, né? Agora nós vamos passar algumas imagens dessa cidade encantadora que é Miami, e a gente vai se despedir aí desse
Papo com o CEO, com a Gabriela Mello, com imagens aí encantadoras dessa cidade tão charmosa que é Miami. Miami, from the colorful turquoise water scenery to the trend-setting nightlife, ethnic culinary delights, and popular beaches. There is so much to do in this colorful city, located from the Florida Everglades to Biscayne Bay. We start with the sunrise over South Beach and show you Miami from sunrise to dusk.